Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que o Senhor, mais uma vez, possa encher hoje nessa aula você de revelação, de conhecimento de Cristo Jesus, porque nós temos aprendido nesse livro de Filipenses que Cristo é tudo em nós, Ele é a nossa alegria, Ele é que nos sustenta na fraqueza, Ele que opera em nós o querer e o realizar, etc. Meu alvo hoje com os irmãos é terminar o livro de Filipenses, para que na próxima aula nós possamos começar Colossenses. Bom, e na última aula, ali no final do começo do capítulo 3, nós terminamos na aula passada ministrando sobre isso, mas eu gostaria de falar ainda mais um pouco, que Paulo, ele diz que ele teria um motivo para dizer que ele poderia ser abençoado por Deus, porque ele tinha a justificação pela lei, pelas obras, porque ele cumpriu a lei, ele cumpriu lá, era um fariseu, hebreu de hebreus, realmente um israelita. E Paulo, alguém poderia dizer que ele deveria usar o merecimento para receber alguma coisa de Deus. Mas Paulo fala o quê? Que ele pegou tudo isso e considerou como refúgio, abriu mão de tudo isso. E ele fala o quê? Que ele quer ser apresentado diante de Deus, não por justiça própria, não com essa justiça do merecimento pela lei, mas a justiça que provém da fé, a justificação pela fé. Por que eu quero reforçar isso com você? Porque eu sei que você aceita isso para a sua salvação, entende? E você até está salvo por causa disso, Você fala, eu estou salvo pela graça, a justificação pela fé, etc. Mas é isso que você tem que aprender, Paulo diz que na maneira como você conheceu a Cristo, você tem que caminhar com Cristo. Então você conheceu a Cristo pela graça mediante a fé. Como você vai caminhar agora com Cristo? Também pela graça mediante a fé. Então é importante, tudo aquilo que você vai receber diante de Deus é pela graça mediante a fé. Não é por justiça própria, entende? Mas é pela justiça da fé. Como assim, pastor? Então talvez hoje você está aí orando por uma cura, orando por um milagre financeiro, pela restauração do seu casamento. Sabe, não fique achando que você vai, em algum momento, merecer a bênção de Deus. Porque isso que a maioria de muitas igrejas ensinam e muitos irmãos vivem. Eles pensam assim, eu converti na graça, fui salvo pela graça, mas agora para eu receber uma bênção de Deus, eu preciso fazer por merecer. Eu preciso me esforçar para Deus ver como eu sou um bom cristão, para Deus ver que eu estou merecendo receber alguma coisa, sabe? É exatamente isso que Paulo está dizendo. Isso é a justiça própria. Isso é você se colocar diante de Deus exigindo, mas dizendo que você merece. Mas sabe, irmãos, quem aqui vai conseguir satisfazer as exigências de Deus e dizer que merece alguma coisa de Deus? Então é exatamente isso que Paulo está dizendo. Se eu vou me apresentar diante de Deus, até mesmo para receber alguma coisa de Deus, seja uma cura, seja a conversão de alguém, seja um milagre financeiro, uma promoção, uma restauração de alguma coisa, qualquer área da minha vida que eu vou receber algo diante de Deus, eu não vou confiado na minha justiça, mas eu vou confiado na justiça da fé. Eu vou confiado na obra de Cristo. Então, eu não me apresento a Deus confiado na minha justiça própria, mas sempre confiado na justiça que procede da fé, sempre confiado no amor dele por mim. Mas aí você vai pensar, mas pastor, eu não tenho que fazer algo para Deus, nós não temos que ter obras para Deus? Sim, mas lembra, eu já falei isso com você aqui nos primeiros capítulos de Filipenses. Se hoje você vai produzir algo para Deus, você vai ter a obediência, você obedece não para merecer o favor de Deus, você obedece porque a graça de Deus foi derramada dentro de você e você vai obedecer porque agora isso faz parte da sua natureza. Mas, então você não obedece a Deus porque você quer agradar a Deus para que Deus possa te dar alguma coisa, mas você obedece a Deus exatamente porque Ele já te ama, entende? Ao contrário, se hoje eu obedeço
É porque eu sei que primeiro Ele me amou. Se eu obedeço hoje a Deus e quero procurar fazer a sua palavra, é porque eu sei que Ele já está feliz comigo. Porque o meu relacionamento com Deus está baseado na justificação pela fé. Eu sou esse filho amado em quem Ele tem todo o seu prazer. Então hoje, eu obedeço a Deus, não porque eu quero agradar a Deus, mas eu obedeço a Deus porque eu sei que Ele já está feliz comigo. Ele já tem todo o seu prazer comigo. Então, meu irmão, a vida cristã passa a ser o quê? Uma vida cristã normal, uma vida cristã feliz, alegre, né? Que também é o assunto aqui de Filipenses. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por quê? Porque todo o meu relacionamento com Deus é baseado na justificação pela fé. Sabe? Por que é importante falar isso? Eu confesso para você, eu sofri bastante com isso. Olha que eu nasci num lar cristão, né? Eu sou crente aí há muitos anos, desde criança. E eu pensava que para Deus ficar feliz comigo era no meu esforço. Então, quantas vezes eu não fui para o culto? Aí lá no culto eu pensava assim, eu preciso louvar a Deus, eu preciso me esforçar, levantar a minha mão, dar o meu melhor, para Deus ficar feliz comigo. Daí durante a semana, eu não vou pecar, eu vou vigiar, eu vou jejuar, eu vou orar a Bíblia, eu vou orar e vou ler a Bíblia, para que Deus fique feliz comigo. Mas sabe, quando eu chegava no culto e eu não sentia nada, eu pensava assim, Deus não está feliz comigo. Eu devo ter feito alguma coisa que Deus não ficou feliz comigo, por isso que eu vim no culto e não senti nada. Eu pensava, mas domingo que vem eu vou louvar mais, eu vou me esforçar mais, para que Deus fique feliz comigo. É isso que você precisa entender. Deus já está feliz com você, porque a nossa justificação é pela fé, não é pelas obras, entendeu? Porque por que Deus está feliz com você? Porque você já está em Cristo Jesus, e Cristo Jesus cumpriu toda a lei. Por isso que quando você está em Cristo, você se torna esse filho amado em quem Deus tem todo o seu prazer. Então hoje eu vou para o culto, não é para fazer algo para que Deus fique feliz comigo. Eu vou para o culto sabendo que Ele já está feliz comigo. Então eu vou ali para oferecer um culto racional a Deus, um culto de gratidão, porque eu sou tão amado, que eu quero estar envolvido nessa vida de Deus, eu quero cada vez mais estar envolvido na edificação da casa dEle. Por quê? Porque eu quero merecer algo dEle? Porque eu quero merecer o amor dEle? Não, porque eu já sei que eu sou amado. Então é isso que Paulo está dizendo, né? Eu estou fazendo o pano de fundo aqui para você entender o final de Filipenses. Então Paulo acabou de dizer, eu não confio na minha justiça própria, né? Não ando confiado naquilo que eu faço, mas eu ando confiado naquilo que Cristo fez por mim. Aí vem aqui Filipenses capítulo 3, versículo 12. Abra a sua Bíblia, vamos acompanhar aqui na projeção. Olha o que o texto diz, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha que precioso esse texto, irmãos. Esse texto fala o que eu acabei de dizer. Né? Primeiro Paulo está falando, olha, eu sei, né? Eu preciso melhorar, eu ainda estou avançando, eu sei que não alcancei tudo aquilo que eu poderia alcançar em Cristo. Entende? Paulo não tem essa atitude passiva. Paulo não tem essa atitude assim, a obra de Deus, então Ele vai fazer e eu vou ficar quieto aqui, sentado na minha casa, fazendo nada. Não, Paulo está dizendo, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Paulo sabe que ele está num processo de transformação, que ele está num caminho. Mas aí, olha que precioso, Paulo diz, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Lembra sempre disso. Primeiro você é conquistado. Primeiro você é amado. Primeiro você tem revelação do amor de Deus, do cuidado de Deus, do zelo dEle por você, da obra dEle por você. Só depois você vai dar uma resposta de amor frente a isso. Então primeiro, Paulo está prosseguindo para conquistar, por quê? Porque primeiro ele foi conquistado, sabe? É muito comum, para você entender isso melhor, as pessoas falam assim, né? Você tem que amar a Deus, você tem que voltar ao primeiro amor. Sabe, até isso vira lei. Quando o Senhor fala para você, você tem que amar a Deus, sabe, isso vira um peso para nós. Isso vira lei.
mas nós não podemos andar confiados na lei, sim na justiça da fé. Então, o que é realmente você voltar ao primeiro amor? É saber que, como João diz, nós amamos porque primeiro Ele nos amou. Então, como que eu vou amar? É porque primeiro eu vou saber que Ele me amou. Então, o que é voltar ao primeiro amor? É o primeiro amor. Qual que é o primeiro amor? Ele me ama. Ele nos amou. Então, quando eu sei que Ele me ama, é então que eu consigo amar. Então, porque primeiro eu sei que eu fui conquistado, é que então agora eu vou prosseguir, vou viver a minha vida cristã. Você lembra de Pedro e João? Deixa eu encerrar essa introdução falando disso. Você tem Pedro e João na Bíblia. Pedro é aquele discípulo que se gloria no tanto que ele ama a Deus. Lembra? No tanto que ele ama Jesus. Jesus falou, né? Vou ser entregue nas mãos aí dos fariseus, vou ter que morrer, etc. Aí Pedro fala o quê? Senhor, por ti darei a própria vida. O que é isso? Justiça própria. Está cheio de justiça própria. Ele está confiado no amor dele por Jesus. Não tem irmãos que são assim? Eu amo a Cristo, eu sirvo a Cristo, eu dou o meu melhor, Deus tem que me abençoar, olha o tanto que eu me sacrifico. Parece Pedro, por ti darei a minha vida. Eis-me aqui, eu sou um mártir. Mas aí, o que Jesus falou para Pedro? Pedro, hoje mesmo me negarás 3 vezes. Por que Pedro precisou cair? Às vezes você pensa, nossa, dura essa palavra. Por que Jesus falou que Pedro tinha que cair? Porque Jesus tem que destruir a justiça própria dentro de você. Entende? Então, Jesus, de certa maneira, deixa Pedro cair ali, né? E Pedro acaba negando Jesus 3 vezes. Por quê? Porque Jesus tinha que livrar Pedro dessa justiça própria. Porque depois que Pedro negou a Jesus 3 vezes, o que Pedro entendeu? Se eu andar confiado no meu amor por Jesus, não dá. Porque na hora da tentação eu falhei, como nós sempre falhamos e erramos. E você pode ver, na hora da crucificação, Pedro estava lá? Não. Aquele que confiava no seu amor por Cristo, que dizia que daria a própria vida, ou seja, aquele que era cheio de justiça própria, ele não estava lá na hora da crucificação. Mas o oposto é quem? O oposto é João. João é aquele que se gloria no tanto que é amado. Já viu o Evangelho de João? João fala muito isso. Aquele é o discípulo a quem Jesus amava. João é o discípulo que ele se considerava amado por Deus. Pastor, Deus amava João mais que os outros? Não, Jesus amava todos. A diferença é que João sabia que era amado, entende? Aquele discípulo que confiava no amor de Jesus por ele, que é João, ou seja, ele não estava confiado na justiça própria, mas estava confiado no amor de Deus por ele, João é quem permaneceu até o final. Na hora da crucificação, quem é que estava lá aos pés da cruz? Era João. Então, por isso, primeiro nós sabemos que somos amados. É isso que Paulo está dizendo. Eu prossigo para conquistar aquilo que primeiro fui conquistado. Se nós vamos conquistar, avançar na edificação da igreja, primeiro você é conquistado pelo amor de Deus. Versículo 13, nosso tempo é pouco. 3,13. Paulo vai continuar dizendo, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós temos muita coisa aqui. Olha aqui para mim agora. Olha o que Paulo vai dizer. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ou seja, Paulo não tem justiça própria. Paulo não se vê como o apóstolo perfeito. Paulo não se vê como aquela pessoa que já alcançou tudo em Deus. Então, para nós isso vale hoje também. Por mais que nós temos o ensino da revelação, da graça, temos a Bíblia, mas sabe, nós ainda precisamos avançar. Nós estamos num caminho, ninguém tem toda a revelação, né, do Evangelho, da Bíblia. Nós estamos caminhando e temos que confiar na graça de Deus, no amor de Deus para nos capacitar a isso. Mas Paulo fala o quê? Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Paulo tem foco. Mas onde deve estar o seu foco? No Evangelho, meu irmão, lembra disso. Por que Paulo está se esquecendo das coisas que ficaram para trás?
Porque, sabe, quando você começa a olhar demais para as coisas que ficaram para trás, quando você dá atenção demais para essas coisas, você vai ver o quê? Que você errou. Sempre que você olha demais para você, ou sempre que você olha demais para os homens, você vai ver o quê? Erros. E você vai acabar sendo tomado ali por condenação, né, por culpa, por justiça própria. Então Paulo não olha para si. Paulo não olha para os erros que cometeu. Paulo não fica olhando para as coisas que já passaram. O foco de Paulo é sempre prosseguir para as coisas que estão diante. O que está diante de nós? O Evangelho. Porque olha o que Paulo diz, 14. Prossigo para o alvo. O alvo é o quê? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio é Cristo. O prêmio nós alcançamos em Cristo. Então aqui Paulo fala o quê? Prossigo para o alvo. Então, meu irmão, segue adiante. Pastor, eu estou aí te ouvindo, eu já errei tanto no passado. Ok, deleta, segue adiante. Olha para Cristo, entendeu? Segue a vida cristã. O alvo é Cristo. Mira em Cristo, que você vai alcançar o prêmio. Agora, o prêmio aqui também é importante, porque o prêmio fala de recompensa. Algumas pessoas falam assim, não concordo com esses cristãos, com esses crentes que servem a Deus olhando a recompensa. Sabe, meu irmão? A Bíblia diz que, Hebreus diz que você deve se relacionar com Deus crendo que Ele é o galardoador. Ele é aquele que dá a recompensa. Então, você tem que se relacionar com Deus também, sabendo que Ele quer te recompensar, que Ele quer te dar as coisas. Entendeu? Que nós podemos reinar em vida. Ele é o galardoador. Pastor, por que isso? Porque isso glorifica a Deus. Isso mostra o tanto que Deus é bom, o tanto que Deus é generoso. Então, não tem nenhum problema você servir a Deus pensando também na recompensa. Eu te dou 2 exemplos. O primeiro mais claro, Davi. Davi foi lá levar comida, não é, para os seus irmãos, lá na ocasião da batalha contra Golias. E aí, Davi ouviu que quem vencesse Golias, o rei iria dar a princesa para casar, iria acumular de grandes riquezas, e a casa do pai não pagaria mais impostos. É interessante que Davi, ele ouviu, aí ele perguntou uma segunda vez, como se Davi está lá, levou a comida, ouviu a recompensa de quem matasse o gigante, aí Davi perguntou, como é que é? Quem matar o gigante vai casar com a princesa, vai ganhar muito dinheiro e não vai pagar imposto para o resto da vida? Aí Davi falou, eu sou o cara, eu vou matar esse gigante. Você percebe? Claro que Davi foi enfrentar o gigante por uma direção de Deus, ele tinha, né, as promessas de Deus sobre ele estava ali indignado com o filisteu afrontando o exército de Deus, mas, irmãos, não tem como negar, ele estava pensando na princesa também, ele estava pensando no dinheiro que ele ia ganhar, ele estava pensando nos impostos que ele não ia pagar, entendeu? E você não vê Deus repreendendo ele por causa disso. Outro exemplo é Tiago e João. Uma vez a mãe de Tiago e João chegou em Jesus e falou o quê? Senhor, manda que os meus filhos sentem um à tua direita e o outro à tua esquerda quando vieres no teu reino. Jesus repreendeu a mulher. Jesus falou assim, o que é isso, mulher? Você ficou louca, você não pode me pedir isso. Não, Jesus não repreendeu ela, Jesus mostrou o caminho. Jesus falou, ok, eles querem sentar um à direita e o outro à esquerda, ou seja, eles querem a recompensa, ok. Só que tem que pagar o preço. Para essa recompensa, tem que beber o cálice que eu vou beber. Então, você percebe? O que eu quero que você veja é que Jesus não repreendeu Tiago e João. Jesus não repreendeu a mãe deles. Jesus mostrou o caminho. Então, não tem problema, existe uma recompensa. Nós caminhamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15, olha o que diz na projeção. Todos, pois, que somos perfeitos. Por que você é perfeito? Porque você está em Cristo. Então, você que está em Cristo vai ter esse mesmo sentimento. Qual? Olha o que diz. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Se a gente for olhar teologicamente, né, pastor, o que eu já alcancei teologicamente? Você já tem uma nova natureza. Você já nasceu de novo. No seu espírito, você é uma nova pessoa, uma nova criatura. Então agora, mais uma vez, Paulo vai usar o mesmo argumento. Ande de acordo com a sua vocação. Ande de acordo com aquilo que você já é. Eu sei que quando você olha para o natural, quando você olha
para os fatos do dia a dia, você pensa, mas eu ainda sou pecador, eu ainda cometo erros, eu ainda piso na bola, né, eu ainda não sou perfeito. Claro que se você olhar para o natural, você vai chegar a essa conclusão, mas é por isso que o cristianismo é você andar por fé. E pela fé em Cristo nós já somos perfeitos. Então, já que eu sou perfeito em Cristo, nós vamos andar de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Isso é fé, meu irmão. Isso é você declarar aquilo que você já é em Cristo. Você já é mais que vencedor. Você foi regenerado, você foi justificado, você foi santificado. Deus já te perdoou, já te purificou. Ele não se lembra mais dos seus pecados. O Espírito Santo habita dentro de você. Ele tem um propósito na sua vida, ele tem um plano na sua vida e ele vai completar a boa obra que ele começou na sua vida. É isso que você é. Ande de acordo com a sua natureza. Lembre disso. Lembre disso. Ande de acordo com a sua identidade. Você é filho de Deus. Né? Você não é criatura de Deus. Você é filho de Deus. Sabe? Talvez nesses dias você vai estar aí estudando profetas maiores, por exemplo. Esses dias eu estava dando aula de profetas maiores, né? Quando Ezequiel tem a visão ali dos seres viventes. Né? E na aula eu estava ministrando e os irmãos ali estavam impressionados. Uau, olha esses seres viventes, que tanta glória. Né? A gente nem imagina a idade desses seres milenares, impressionantes, asas, olhos por dentro, olhos por fora, né? O rosto de homem, rosto de boi, que criaturas assim impressionantes. Aí na aula, né, eu fui ministrando e os irmãos foram lá ficando assim impressionados. E eu falei, mas irmãos, tem ainda mais um, que é mais impressionante ainda. Tem ainda um ser que tem mais glória, né? E você ficaria mais impressionado, porque ele ainda é melhor ainda que os seres viventes. Aí os irmãos falaram, o que é isso, pastor? Quem? Eu falei, os seres viventes, eles podem ter toda essa coisa impressionante, mas eles ainda são criaturas de Deus. Sabe quem é melhor ainda do que eles? Eu e você, porque nós somos filhos de Deus. Você é filho, essa é a sua identidade, sabe? Às vezes nós achamos, presta atenção nisso, às vezes nós achamos que nós vamos chegar no céu e vamos ficar impressionados com os seres viventes, com os querubins, mas eu acho que vai ser o contrário. Eu acho que nós vamos chegar lá e são os seres viventes, os querubins lá, os 24 anciãos aqui vão olhar para nós e vão falar, uau, olha lá, são os filhos de Deus. Eles são os filhos. Meu irmão, essa é a sua identidade. Então, como diz Paulo aqui, ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Você já é filho de Deus. Diga amém. Olha o que diz o versículo 17 agora. Coloca na projeção. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Vamos sublinhar isso daqui. Marca aí na sua apostila, na sua Bíblia. Tem pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. Olha aqui para mim. Pastor, quem são os inimigos da cruz de Cristo? Sabe, no contexto aqui de Filipenses, são os irmãos judaizantes, que pregavam a lei, que pregavam que para você ser aceito por Deus, você tinha que fazer alguma coisa. Que pregavam que para você ser aceito por Deus, você tinha que fazer a circuncisão e cumprir a lei de Moisés. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Sabe, ó, presta atenção nisso que eu vou te falar. Todas as vezes que você vai diante de Deus, ou você escuta uma pregação, onde de alguma maneira está sendo ensinado que você precisa fazer alguma coisa para que Deus fique feliz com você, você está negando a obra da cruz. Aí você é um inimigo da cruz de Cristo. Irmãos, o Evangelho é glorificar Cristo. O Evangelho é glorificar o que Cristo fez por nós. O Evangelho é glorificar a obra dele por nós, porque ele é o centro, ele é tudo. Então, quando você escuta um pastor, por exemplo, ensinar autoajuda, ele fala assim, se você se esforçar, se você se esforçasse mais, você venceria o pecado. Irmãos, quem prega isso é inimigo da cruz de Cristo, porque menospreza o que Cristo fez na cruz. Porque, meu irmão, se para vencer o pecado era só você fazer um esforço, então para que Cristo tinha que morrer na cruz?
Sabe, quem afirma isso, na verdade, talvez nem tem revelação do preço que custou para Deus resolver o pecado. Eu te falo qual foi o preço. Depois que Adão pecou, passaram-se 4.000 anos, cerca de 4.000 anos, para Deus resolver o problema do pecado. Porque Deus teve que fazer alianças. Deus faz aliança com Adão, com Noé, aí Deus faz uma aliança com Abraão. Você tem todo o Velho Testamento, profetas virão, preparando o povo de Deus, tem o tabernáculo, tem o templo, tem todo o pano de fundo, vem os reis, vem os profetas, e tudo isso ali preparando o povo de Deus no Velho Testamento, para que um dia uma filha de Abraão, chamada Maria, né, recebesse ali, fosse o canal de Deus para Deus se fazer homem. Aí, tudo isso, cerca de 4.000 anos de história, Deus preparando o povo, fazendo aliança, profeta, profecia, preparando todo o ambiente para ficar tudo dentro das exigências divinas, para Jesus vir como um homem, para ele viver uma vida humana, perfeita, sem pecado, entregar a sua vida, morrer numa cruz, e lá na cruz ele falar, está consumado, sabe? Aí chega algum pastor ou alguém aí dizendo que se você se esforçar um pouquinho, você vence o pecado. Mas ele se esqueceu que para Deus foram 4.000 anos. Para Deus foi a morte do próprio Filho para resolver o problema do pecado. Agora, hoje, porque Cristo morreu, Deus pode dizer que dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus pode dizer que é Cristo operando em nós que vai te fazer viver uma vida santa. Então, entende? Todos aqueles que pregam que você tem que fazer alguma coisa para merecer algo de Deus, que não seja você confiar no Evangelho, confiar na obra que Cristo fez, essa pessoa é inimigo da cruz de Cristo. Por isso que nós queremos, cada vez mais, irmãos, pregar a Cristo. Nós queremos falar do Evangelho, porque como diz Romanos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Sabe, quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, não é apenas a salvação do inferno, é a salvação de tudo que você precisa, é a salvação da miséria, é a salvação do casamento ruim, é a salvação do desemprego, é a salvação da célula que não multiplica, é a salvação da enfermidade, é a salvação da ira que você tem, é a salvação da impaciência que você tem, é a salvação da ignorância. O Evangelho, Cristo, a obra da cruz, a mensagem da cruz de Cristo, é tudo que nós precisamos, irmãos, na nossa vida cristã. Aí Paulo vai continuar dizendo, versículo 19, esses que são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, porque o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, não se preocupam com as coisas celestiais, com as coisas do reino, com as coisas da próxima dispensação. Aí Paulo vai falar, mais uma vez, Paulo vem enfatizar a nossa natureza. Eu falo para você, meu irmão, por que você deveria realmente querer viver para Cristo, entregar, né, a sua vida para Cristo, mas viver para Cristo? Olha aqui o versículo 20, coloca na projeção. A nossa pátria está nos céus. Paulo está dizendo, você não é daqui, você não é desse planeta. É de onde também nós aguardamos o Salvador. Olha que Ele é o Salvador, Ele veio para te salvar de toda situação, toda área da sua vida, que é o Senhor Jesus Cristo, o qual Ele transformará. É Cristo que vai transformar o seu corpo de humilhação, que é hoje esse corpo nós estamos, e um dia nós seremos igual ao corpo da sua glória, um dia nós seremos tal qual Ele é. Mas como que é isso? É segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então você percebe? Olha aqui, como que é a transformação? É segundo a eficácia do poder dEle. E é Ele que vai nos transformar. Por isso que quanto mais você coloca o foco no Evangelho, o foco nas coisas do céu, no foco em Deus, como diz o versículo 20, a nossa pátria está nos céus. O nosso encargo são as coisas do céu, o nosso coração deve estar voltado para as coisas do céu, porque nós somos de lá, é porque nós nos esquecemos, nós estamos aqui de passagem, mas é Ele que vai transformar esse nosso corpo de humilhação e nós teremos um corpo cheio da sua glória, um corpo glorificado. Aqui está falando da glorificação, onde a Bíblia diz que um dia você será tal qual Ele é. Você pode dizer amém, irmãos? Mas tudo isso é obra dEle. Tudo isso é obra dEle na nossa vida, na sua vida. Vamos encerrar Filipenses capítulo 4,
Paulo agora vai encerrar então essa epístola aos irmãos lá de Filipos. Vamos ler e vamos ensinando nesses poucos minutos que nos restam. Acompanha aí na projeção, Filipenses capítulo 4, versículo 1. Paulo vai dizer: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos. Olha o que Paulo vai dizer. Os irmãos são a alegria dele. Então ele diz: minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Agora, permanecer firme em quê? Na revelação do Evangelho. Sabe, meu irmão, se você vai permanecer firme, lembra, o capítulo 4 está ligado com 3. Como que Paulo terminou o 3? É Cristo que vai operar o seu poder em nós. É Ele que vai nos transformar. Nós aguardamos a pátria superior, porque nós somos do céu. Então, permanece firme nisso. Fique firme nisso, que você é do céu. Né? Você tem uma nova natureza e Ele está operando o seu poder em você e te transformando. Nós devemos ficar firmes nisso, nesse ensino. Versículo 2. Olha que interessante, coloca a projeção. Vai aparecer duas irmãs aqui. Rogo a irmã Evódia e rogo a Sintique. Pensem concordemente no Senhor. Olha que legal. Lembra, as epístolas de Paulo sempre tratam da revelação no primeiro momento e depois do didaquê, quer dizer, onde ele vai ensinar o dia a dia, né, ali, dos irmãos se relacionarem. Então, Paulo falou tanto da nova natureza, né? Paulo falou tanto da igreja, da unidade, mas agora está tendo um problema na igreja. Olha que legal! A igreja de Filipos não é perfeita. Então, na sua igreja aí também, de vez em quando tem um desentendimento entre duas irmãs, então está igual a igreja de Filipos, é a igreja dos filipenses. A irmã Evódia está com um problema com a irmã Sintique. Pastor, qual o problema que é esse? Nós não sabemos. Não sabemos qual o problema que é. Mas Paulo está falando que tem que resolver. Pensem concordemente, ou seja, né, é importante que na igreja você converse para resolver o problema. Aí, olha que interessante, olha o versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho. Olha, diz que as duas irmãs aqui se esforçavam no Evangelho, então, talvez eram até crentes maduras, que estavam tendo um problema ali. Mas olha, é interessante que Paulo pediu para um irmão, que é companheiro de jugo, a quem acredito que seria o Epafrodito, que ele, né, também estava envolvido, né, nessa edificação de Filipenses, ou Timóteo, mas Paulo pediu para um irmão mais maduro ajudar a solucionar, ajudar a resolver o problema. Então é precioso isso. Os irmãos mais maduros aconselhem os mais novos. Se está tendo um desentendimento aí na igreja, então às vezes é necessário que um pastor, um discipulador, um irmão mais velho, mais maduro em Deus, vá ensinar os mais novos a resolver o seu problema. Mas pastor, como que resolvemos o problema? Perdoando, entende? Perdoando, abrindo mão, sofrendo dano. Lembra do caminho de Cristo? Abrindo mão da glória, abrindo mão do reconhecimento, considerando um ao outro maior do que nós. Sabe, é muito comum aqui em Goiânia, vez ou outra, nós temos um problema entre irmãos. Sabe, nós sempre falamos, irmão, perdoa. Vai sofrer o dano? Então sofre o dano. Ah, pastor, mas foi ele que errou comigo. Eu sei que foi ele que errou com você, mas perdoa, perdoe-o. Né? Caminhe a segunda milha, se for necessário, tome a sua cruz. Sabe, meu irmão, quanto mais maduro você vai percebendo que você toma a cruz. Quem é mais maduro, quem tem mais revelação, toma a cruz, entendeu? Então é interessante isso, é legal porque às vezes é necessário um irmão entrar para ajudar, né, a resolver um problema. Aí Paulo continua dizendo, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Versículo 4, olha que versículo lindo e precioso. Eu falo para você, meu irmão, a vida cristã é isso daqui. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Meu irmão, a sua vida cristã não tem que ser uma vida cristã penosa, entendeu? Não tem que ser aquela vida cristã difícil, complicada. Não, alegrai-vos. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal,
Por isso, alegre-se. Ele vai completar a boa obra que Ele começou na sua vida. Ele é fiel, né? Ele vai te suprir em cada uma das suas necessidades. Versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Né? Paulo fala, seja a vossa moderação, porque nós não vivemos uma vida esbanjada, cheia de querer aparência. Nós não vivemos uma vida assim, bajuladora, né? Esbanjando. Não, nós vivemos para Deus. Nós vivemos para a nossa pátria, né? Perto está o Senhor. 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Olha o que Paulo está dizendo, que nós não devemos andar ansiosos. Mas por que nós não devemos andar ansiosos? O restante do versículo explica. Paulo vai dizer que nós, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então Paulo está dizendo, você não anda ansioso porque você pode orar. Você não anda ansioso porque você pode pedir. Mas por que você não precisa andar ansioso? Porque você sabe que você serve a um Pai que te ama, entende? Você sabe que serve a um Pai que ama em te ver feliz, em te presentear, em dar as coisas. E você sabe que você tem um Pai que é uma fonte inesgotável de recursos. Sabe, irmãos, eu sou pai. Eu sou pai. Às vezes o meu filho me pede um brinquedo. Eu te pergunto, o que aquele brinquedo vai fazer o meu filho talvez crescer e se tornar um adulto melhor? Talvez nada, nada. Sabe, quando o meu filho me pede aquele brinquedo, eu fico pensando, eu queria tanto ver o meu filho feliz. Pô, esse brinquedo para o meu filho, ele ia ficar tão feliz, então eu vou comprar esse brinquedo para o meu filho, só porque eu quero vê-lo feliz. Sabe, se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Entende, meu irmão? Exagere na bondade de Deus. Deus, Ele te ama. Por que você não precisa mais andar ansioso? Porque você tem um Pai que te ama. Você tem um Pai que já entregou o seu próprio Filho por você. Você tem um Pai que o que Ele tinha de mais caro e precioso, Ele entregou por você. Então não ande ansioso. Ele te ama, Ele quer te abençoar. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Porque esse é o resultado de você crer no amor de Deus, entende? Se você crê no amor de Deus, se você crê na bondade de Deus, se você crê no Evangelho, então você crê que você é filho amado em quem Ele tem todo o seu prazer, então você não anda ansioso. E se você não anda ansioso, você então é cheio de quê? De paz. Você é tomado por uma paz. Sabe, e por mais que nós estamos vivendo nesse mundo e as aflições dessa vida nos afligem, nos atingem, né? Existe o dia mau, ainda assim eu estou em paz. Por quê? Porque eu não estou confiado naquilo que eu faço por Ele, mas eu estou confiado naquilo que Ele fez por mim. Eu estou confiado no amor dEle por mim. Eu estou confiado que nada vai me arrebatar das mãos dEle. Eu estou confiado que Ele não vai deixar que o diabo toque em mim, porque Ele me ama. Entende? Eu sou filho amado. Então, meu irmão, por isso que esse caminho da revelação do Evangelho e da graça e do amor de Deus te conduz a viver em paz com Deus. Meu versículo 8, olha o que diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha aqui, versículo 8 agora, Paulo vai trazer, né, vai dizer, mais uma vez essa questão da transformação. Sabe, aqui eu quero ajustar o seu foco. Muitas vezes nós nos relacionamos com Deus baseado na demanda. É sempre aquela... Eu preciso de algo, Deus ainda tem que fazer algo, eu ainda não sou bom o suficiente, eu não tenho o dinheiro suficiente, eu não sou um pai suficiente, eu não sou um marido suficiente, sabe? Às vezes o seu foco está demasiadamente colocado na demanda,
naquilo que você ainda precisa fazer, naquilo que você ainda precisa colocar, naquilo que você ainda precisa ter. Mas aqui o que Paulo está dizendo? Não seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não pense na demanda, mas pense na provisão, pense em tudo aquilo que Deus já liberou sobre você. Então, na sua mente, você vai pensar em tudo aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama. Se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe, meu irmão, resumindo, pense sempre no Evangelho. Tenha uma expectativa positiva a respeito de Deus. Sabe, acorda o seu dia não pensando na demanda, mas acorda o seu dia pensando na provisão, né? Falando, Ele já me deu, Ele já me ama, Ele já me deu tudo que eu preciso, toda a provisão financeira necessária, Ele já me deu, a sabedoria que eu preciso, Ele já me deu. Seja isso que ocupe o vosso coração. Amém? Vamos avançar para encerrar o livro. Filipenses capítulo 4, versículo 10, vai dizer o seguinte, pode colocar na projeção. Mais uma vez, né, como eu já enfatizei, o livro de Filipenses vai falar dessa sua alegria, né, dessa pessoa regenerada. Então, mais uma vez, Paulo diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Olha que precioso isso. Paulo está dizendo que a igreja lá dos Filipenses renovou o cuidado com Paulo, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Olha aqui para mim, isso aqui é precioso, sabe? Porque mostra que os pastores, os apóstolos, no caso aqui o apóstolo Paulo, mas aqueles irmãos que estão envolvidos, né, de maneira integral na edificação da igreja, sabe? Nós também, os apóstolos, os pastores, eles também precisam ser encorajados. Olha aqui, irmãos, que bonito, que precioso. Paulo estava preso. Sabe, mesmo Paulo tendo os olhos na pátria superior e pensando na edificação da igreja, sabe, existe o dia mau, existe, né, nós como pastores, os líderes da igreja, eles têm família, né, também existe o dia mau, o diabo os ataca. Paulo aqui está mostrando que ele foi renovado, ele foi alegrado quando? Quando a igreja, vou te falar o que aconteceu, a igreja de Filipos recolheu uma oferta para Paulo. A igreja dos Filipenses enviou sustento para Paulo. Sabe o que é isso, meu irmão? Quando você faz isso, a igreja de Filipenses estava dizendo o seguinte, Paulo, nós queremos te sustentar, nós queremos te manter, nós estamos cuidando de você para que você continue pregando, para que o evangelho seja anunciado, sabe? Olha aqui, você, querido irmão, se tem alguém aí, né, na sua igreja, que ele é instrumento de Deus para te dar bênçãos espirituais e está te alimentando espiritualmente, sabe? Você deveria também encorajá-lo, cuidando dele, dando uma oferta, dando um dízimo, porque esse pastor aí também tem uma família que ele precisa cuidar, entende? Na sua casa, lembra quando você era criança? A sua mãe cozinhava lá para você e te dava o alimento, sabe? Também tem um pastor, tem um professor, tem alguém, né, que ele demandou tempo para estudar, para orar, para servir a você também o alimento espiritual. Sabe, é o próprio Paulo que diz isso, né? Se nós temos te dado o alimento espiritual, não é errado esperar a bênção natural. Paulo está aqui, ele recebeu uma oferta e isso está mostrando como ele foi encorajado, né? Ele ficou renovado, porque isso foi prova do amor de Deus e do cuidado de Deus por ele. Tá? Então, às vezes, você também pode ser instrumento de Deus, sabe, para que o pastor aí, o professor, alguém que está, de alguma maneira, envolvido na edificação da igreja local, sabe? Às vezes, quando você o ajuda no sustento, mas isso a gente faz entregando oferta, né, e os nossos dízimos, ele fica encorajado, sabendo que Deus tem cuidado dele, da família dele. Aí Paulo dá o argumento, digo isso, olha que precioso, não é porque você vai ofertar, não porque você quer sustentar o pastor, não é isso. Paulo está feliz não por causa da pobreza, mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, Paulo é resolvido.
Paulo, assim como imagina a maioria dos pastores, por mais que nós somos caluniados, sabe, nós não estamos aqui por causa do dinheiro, mas nós temos um chamado da parte de Deus, entende? Então Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, nós não fazemos isso por causa do recurso financeiro, mas fazemos isso por um chamado. Da mesma maneira que se você vai um dia também estar envolvido de maneira integral na edificação da igreja, não seja por causa do dinheiro, entendeu? Não é essa a motivação, mas seja por causa da igreja. Paulo vai dizer, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto da fartura como de fome. Faz parte. Mas pode ter certeza, a fartura é melhor. Assim de abundância como de escassez. Aí Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo não diz que tudo pode porque ele é um pastor experiente. Paulo não diz que tudo posso porque eu sou apóstolo. Não, tudo posso porque tem alguém, é Cristo que me fortalece. Não é a igreja, não é nem mesmo a oferta, é Cristo que me fortalece. Versículo 14. Todavia, por que nós temos que ter um coração generoso? Olha o que diz. Todavia, fizeste bem, igreja. Quando você sustentou o apóstolo Paulo, Filipenses, vocês fizeram bem, porque vocês associaram na tribulação. Versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Você percebe? Nem todos são generosos, mas aqui só a igreja de Filipenses, que se uniu a Paulo para sustentá-lo. Versículo 16, acompanha a leitura. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não porque eu procurei o donativo, então Paulo não estava procurando isso, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Você percebe? Paulo está feliz em receber a oferta, não porque ele recebeu a oferta necessariamente, mas porque a igreja aprendeu a ser generosa, porque isso tem a ver com a natureza de Cristo. Se a igreja caminha para a generosidade, se você caminha para a generosidade, é um grande sinal que Cristo está te transformando, entende? Porque naturalmente todos nós somos avarentos. Mas se você tem caminhado para a generosidade, é um grande sinal que Cristo tem operado na sua vida. Versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância, Paulo diz. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave. O Epafrodito foi lá buscar a oferta. Isso foi como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Sabe, Paulo não teve aquela atitude arrogante. Não aceito. Não, Paulo recebeu tudo. Então, olha só, é muito comum hoje em dia a gente jogar pedra em pastores. Ele aceitou a oferta, mas olha aqui, Paulo recebeu a oferta e com alegria, porque Paulo entendeu que isso era, na verdade, Deus cuidando dele e Deus tratando ou ministrando generosidade no coração lá daqueles irmãos. E qual que é o resultado disso? Olha o versículo 19. Porque você tem plantado, porque você tem o coração generoso. O resultado, então, é que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Sabe, meu irmão, você já tem essa promessa, Deus vai te suprir, entende? Ele sempre vai te suprir as suas necessidades, mas se você quer prosperar, então você tem que andar pelo caminho da generosidade. Você planta, é assim que funciona no mundo espiritual. O suprimento você sempre vai ter. Ele sempre vai te suprir, porque Ele está cuidando de você. Mas se você quer sair do nível do suprimento para o nível da prosperidade, então você tem que aprender a plantar. Porque quando você planta, Ele garante que você vai ter uma grande colheita. Entende? Por que você deveria querer prosperar e sair dessa teologia da miséria e da pobreza? Porque ninguém que é pobre consegue ajudar. Para a igreja de Filipenses conseguir ajudar Paulo, eles tinham que ser prósperos. Pobres não ajudam, entende? Só quem é próspero é que consegue ajudar, dar uma oferta, socorrer o irmão. Por isso que nós temos que aprender também esse caminho da generosidade para prosperarmos. Aí Paulo vai encerrar Filipenses 4 e vai dizer, ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, toda essa oferta, na verdade, é para glorificar a Deus. Aí ele termina, versículo 21. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Eu termino a aula e esse livro de Filipenses dizendo isso. Saúdo vocês com a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde?
no seu espírito, porque é lá que Ele reside, é lá que Ele te transforma e é lá que Ele tem edificado um homem de Deus segundo o coração dele. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Na nossa próxima aula, nós começamos com o estudo de Colossenses. Amém? Um abraço a todos os irmãos.